Aquele dia, o terceiro comando enfrentou a polícia lá na Cidade Alta, como nunca, viu? E aí quem sangrou? 7 civis, né? 7 civis. 7 civis. E ali o meu senso crítico, eu perguntei para alguns colegas, puxa vida, por que não fechou a Avenida Brasil? Para as pessoas que estão de fora do Rio de Janeiro para entender a gente, tá? Cidade Alta, tá? É uma favela, que na verdade não é uma favela, é um conjunto habitacional, tá? É um conjunto habitacional tomado pelo terceiro comando em 2017, pertencia ao Vermelho, que é dominado pelo traficante que se diz evangélico, para não ofender ninguém, né, Galber? Se diz evangélico, Peixão. E nesse dia, a Polícia Militar, isso tem mais de um mês, né? A Polícia Militar, sem o BOP, sem o batalhão de choque, os batalhões de área, conseguiram cercar o Peixão. E nesse dia, 7 pessoas foram alvejadas nas ruas da Brasil, inclusive com 3 pessoas mortas dentro de um ônibus e num ponto de ônibus também. Um senhor de 60 anos, um de 48 anos, o senhor Renato, eu acho. E a polícia está provando hoje, a perícia, que esse tipo foi disparado propositalmente. Não foi bala perdida de bandido, não. Não foi a parábola do 762 que resultou numa queda que matou o civil. Foi um tiro colocado para matar o civil, atrapalhar a operação policial. E a imprensa criticando, dizendo que não houve inteligência na operação. Sim. E um monte de coisa. E aí eu perguntei para um colega por que o batalhão de área não fechou a Avenida Brasil. Seria muito simples. Ia causar um caos no trânsito da cidade, é a principal via da cidade do Rio de Janeiro, né? Ali passam 700 mil pessoas pela manhã, 800 mil pessoas, né? Seria um caos. Mas o colega disse, Pimentel, nós entramos naquela favela nos últimos 60 dias, 6 ou 7 vezes, e ninguém atirou na gente. Então, alguém entendeu no batalhão que não havia necessidade de fechar a rodovia. Né? Entendeu errado. O bandido atirou, né? E causou essas mortes. Mas naquele dia, Glauber, me parece que o Peixão foi atingido no pé. O pessoal da inteligência disse que ele foi atingido, e talvez em função da quase prisão do Peixão, o terceiro comando tenha resolvido atacar os civis. O que é terrorismo, pô? O que é terrorismo? Aí eu pergunto, de lá para cá, nós tentamos prender o Peixão de novo? Vai ficar por isso mesmo? Pois é. Será que alguém vai insinuar para mim que o Peixão tem que ficar de rua, ele não tem que ser preso? Será que alguém vai entender que a operação policial lá é desnecessária, sabe? E aí, uma crítica que eu faço à DPF, eu tento corrigir sempre que o STF não proibiu operações policiais. Não existe proibição, existe uma normatização com algum tipo de critério técnico, né? Mas uma das possibilidades da DPF 635 é você informar a rede municipal de ensino, Glauber, que vai ter operação policial na comunidade, para que a rede municipal de ensino possa cancelar as aulas. Mandar o aluno para casa, fazer aula online, avisar os pais. Eu te pergunto, Glauber, se você é professor, diretor de uma escola municipal, e você recebe a informação que vai ter uma operação policial na segunda-feira de manhã, você vai guardar essa informação para você ou você vai avisar ao traficante? Não, e outra coisa, né? Assim, eu acho que esse diretor vai informar, porque ele já está ali sofrendo ameaças, todo rigor, né? Sim. Ele segue a regra do traficante, mas só o ato de comunicar às crianças que não vão ter aula, os pais, todo mundo na comunidade, né? Inclusive o filho do vagabundo, sabe que vai ter operação policial. Então, assim, é basicamente você impedir a operação, ou, se a polícia for muito teimosa, é você frustrar a operação, porque não tem como não vazar. Né? Então é óbvio para você que vai vazar. Que vai vazar. Ainda que o diretor seja corajoso e não seja desonesto, mas quase todos são corajosos e desonestos, a ação do diretor vai provocar a suspeição da operação, não é isso? Lógico, pô. Por que não vai ter? Então, assim, é quase que, olha, pode ter operação, mas vai dar errado, viu? Isso. Pode ter operação, mas vai dar errado. Aí vamos lá, vai dar errado 1, 2, 3 vezes e você não faz mais. Deixa eu comentar essa operação aí, cara, porque eu acompanhei de perto aqui nos React. Cara, teve feridos e mortos que não tinha nem... primeiro que todos eles na Avenida Brasil fica evidente, né, que a polícia tá com um objetivo e as mortes acontecem. Sim. Né?
na retaguarda da ação da Direção polícia. Zona Oeste, a Cidade Alta fica à esquerda, né? Então as vítimas estavam à direita, Isso. né? E tem casos que fica evidente que não é nem aquela situação onde você é o policial, o cara tá atirando na sua direção, alguém atrás de você morreu. Não. Tem situações que as pessoas foram feridas e mortas, não tinha nem viatura próxima. E Né? num ponto de ônibus, no caso do ponto de ônibus, né? E aí, É terrorismo, cara, é terrorismo, então, cara. mas quando você fala assim, ó, os policiais entraram ali 2 meses antes e não tiveram tanta resistência e tiveram eles resistência, na fizeram uma avaliação Sim. que dava para conseguir o objetivo. Eles erraram? Erraram. Mas a própria reação dos comandados do Peixão, do TCP, mostra que a polícia ia conseguir o objetivo. Sim. Só que essa estratégia da criminalidade de alvejar inocente, civil, num combo, imprensa, dano político para o governador Sim. e Ministério Público e Judiciário batendo na polícia, traficante do Rio de Janeiro não toma prejuízo mais. Por quê? Eles têm compromisso com a sociedade? Eles vão ser alcançados por essas mortes? Não. Como que você vai individualizar a conduta, identificar e apresentar para a justiça quem foi o que fez esse disparo, que matou o cara lá dentro do ônibus, do ponto do ônibus? A Polícia Civil, por maior competência que tenha, não vai conseguir entregar esse resultado para a sociedade. É um crime que não tem solução. Dentro da favela, um tiro, porra, que saiu não sei aonde. Uma possibilidade bem pouco razoável. Se a Polícia Civil conseguir, numa apreensão ou Polícia Militar, de 6, 7 fuzis, através de um confronto balístico, de um projétil, eu sei que é pouco razoável. É muito improvável, cara. Eu sei que é improvável, mas assim, eu ainda tenho essa vou dar um exemplo aqui dos tiros que atingiram a médica da Marinha, a comandante da Marinha no Hospital Marcílio Dias. Os projéteis foram arrecadados, né? Sim, mas quem tava, desculpa, de posse da pistola. Quem tava naquele dia operando aquela arma. Não vai ser igual na PM, que tem um controle que o cara pegou na carga lá, né, no paiol, e falou, nesse dia tava na responsa do Rodrigo Pimentel, RG tal, bota na conta dele. Tu não vai ter isso no traficante. Então, assim, sociedade, governante, judiciário, não vamos identificar quem foi o culpado. Vamos para dentro do tráfico como um todo. E vai dar uma resposta. Agora, queremos a resposta do PRF que matou erradamente numa abordagem. Mas não estamos preocupados com as 3 mortes na operação contra o Peixão. A menina da PRF, ela tá viva, viu? Ela tá no hospital. Juliana é o nome dela, né? Dá uma checada depois se é Juliana mesmo. Tá, que bom, né? Que bom, mas temos outras mortes por erro da polícia. Sim. E eu quero que a morte dos erros da polícia, eu quero que quem erre pague. Sim. Agora, na minha leitura, todos têm que ser representados pelo Estado e pela Justiça, né? É muito fácil quando você consegue identificar. E quando você não consegue identificar, fica por isso mesmo, é aquela a frase do Flávio Dino, enquanto ministro da Justiça, eu vou atrás das armas registradas, que são as dos CAC. Sim. As que não estão registradas, não é comigo. É o ministro da Justiça, né? Tipo, não, eu vou, todo mundo vai fazer recadastramento. Agora, essa questão aí das que não são registradas é um outro caso. Sim. Não, é um outro caso não, irmão. A questão é o controle da arma a arma que não utilizada, a arma não controlada vai ficar com impunidade. Sim. E nós sabemos que no Rio de Janeiro tem em torno de 40, 50 mil fuzis espalhados, e esses fuzis disparam de qualquer jeito. E não são de CACs. E não são de CACs, é claro. Não tem controle. E você não vai conseguir fazer encontro balístico, você não vai conseguir individualizar que naquele dia, você não vai conseguir prova testemunhal, você não vai conseguir imagem disso, cara. Então a questão é, tem que ter uma resposta, tem que tirar esse poder da mão dos caras. Sim. Então, tu citou, cara, esse caso do Peixão, e tu estava citando a operação do BOPE que não deu um único disparo. Sim. Essa operação não ficou evidente um erro da polícia. Por inferência, no julgamento subjetivo, condenaram a polícia por erro de inteligência. Sim.
O governador foi lá, deu uma fala daquele jeito dele, né? Pouco imponente. Ah, isso foi um ato terrorista. Beleza. Deu em quê, governador? Foi um ato terrorista no teu estado, já passou mais de um mês e o senhor não fez nada? Vamos aqui falar com. A gente tem hater aqui também, viu? Então tem que responder o Temos hater. poucos. Você traz alguns aqui, eu não Então, gosto disso, mas então temos vamos poucos. lá. Sacanagem. Quando disseram que não tinha informação de inteligência nessa operação da Brasil, tanto tinha operação de inteligência que o Peixão foi cercado, tá? Foi a primeira vez que o Peixão foi cercado e possivelmente baleado no pé. Então tinha operação de inteligência sim, porque você achar o Peixão na favela certa, na hora certa, é difícil pra cacete. Ele pode se esconder São ali. 5, né? Então são 5 favelas, ele também vai eventualmente pra Baixada, ele tem bases escondidas na Baixada. Ele de vez em quando ele vai também para Itaboraí, então ele pode se esconder em vários lugares. Então a Só polícia um parente. Ou seja, ele corta a cidade numa tranquilidade. corta. Né? Ele vai para Itaboraí. Sim. Ele passa pela ponte, ele passa por uma via totalmente controlada. Possivelmente de madrugada, ou ele vai por trás, ou vai para Magé. Talvez para Magé, porque ele vai para Baixada, né? Mas vamos lá. A polícia cercou ele enfrentou. Tem áudios, inclusive eu não escutei os áudios, tá? Mas tem áudio de bandido na cadeia perguntando o que aconteceu, né? E eles dizendo para os bandidos da cadeia, não, nós estávamos cercados, né? Então, houve sim uma operação ali bem planejada e com inteligência. A minha dúvida à época é porque um tenente, um capitão, um sargento, um soldado chamou ali o Batalhão de Vias Especiais, o BPVE, e fechou a via. A gente deve ter aqui vários estudantes da Estácio ali do Rio Comprido. O nosso acesso do BOPE para o Turano era pelo 177, um beco. A gente fechava a Rua do Bispo, pô. Sempre um soldado nosso, descia da viatura, fechava a Rua do Bispo, porque a gente sabia que quando a gente colocasse a equipe para avançar num 77, chovia bala, o Glauber, mas chovia bala. E se estivesse passando um ônibus, um estudante da Estácio ia ser baleado. Tá? Então, nós tínhamos a preocupação de fechar a via, tá? Porque polícia militar não é prender o bandido a todo custo, é servir e proteger a sociedade. Aliás, polícia militar, polícia civil e PRF, né? Agentes da lei, servir e proteger a sociedade. Então, eu não estou aqui para prender o bandido a qualquer custo. Eu estou aqui para tentar prender o bandido, se possível, sem causar um efeito colateral muito sério à sociedade. Mas daí também uma boa imagem para reflexão. A gente escuta dos pseudo-especialistas, né? Isso virou assim uma moda na imprensa brasileira há 20 anos. A polícia chegou atirando. A polícia chegou atirando. Se eu atiro, eu denuncio a minha posição. Então, jamais, pode ser o policial mais despreparado do mundo, pode ser aquele policial que foi formado em 30 dias. Ele não vai chegar atirando. Ele tenta obter a surpresa. Então, esses dias, a operação da Rocinha, onde o traficante Playboy. Né? Um traficante branco, né? Não tem nada de preto, não é pardo, é brancão, altão, né? Olhos claros, né? Nariz fino. Esse traficante foi morto pelo BOPE em confronto, né? Esse traficante Playboy morreu. E você vê os vídeos do confronto do BOPE. A quantidade de paredes perfuradas na base da favela. Evidente que foi tiro do Comando Vermelho, né? Mas ninguém comenta essa porra. Aqueles comentaristas de bancada, das emissoras, de todas elas, ninguém faz anotação. Opa, olha que detalhe interessante pra gente analisar aí, ó. Pra gente não falar besteira da próxima vez. Os disparos todos partiram de cima. Todos os disparos partiram de cima. Mas para onde a gente vai com isso tudo aí, cara? Parece que cada vez mais a polícia amarrada, cada vez mais o governo federal, justiça, imprensa, tentando desmotivar o policial ao máximo, né? ONGs, todas as ONGs, cara, todas elas, né? Todas elas uníssonas, todas elas, tá? Uníssonas em avaliar o trabalho da polícia de uma forma errada. Uma ONG que eu sempre cito aqui de forma positiva, que eu conversei lá com os diretores, que é o Daniel Irata, que é uma pessoa que eu admiro, que é o GNUF, né? Ela lançou um estudo falando sobre eficácia das operações policiais no Rio de Janeiro, né? E ela disse, Glauber, que 92% das operações policiais, 92% são ineficazes.
Como é que você mede a eficácia de uma operação policial? A polícia militar é ostensiva de preservação da ordem pública. Então, a minha eficácia é ser visto e, naquele momento que eu estou lá, evitar o crime. Mas como é que ele inventa uma metodologia para isso? Apreensão de armas, prisão de líderes, né? E retirada de barricada não é eficácia? Se o BOPE foi lá e retirou 90 toneladas de barricada, favoreceu o ir e vir de milhares de pessoas, para você isso é ineficaz? É ineficaz. Olha que loucura que esses caras fazem. Tem que mudar a metodologia. E aí eles estão dizendo que o que funciona é a guerra às drogas. Mas eu não quero fazer guerra às drogas, eu quero ela tirar a barricada. Eu não quero prender ninguém, eu quero retirar a barricada. Se for o caso, se alguém nos enfrentar, a gente vai prender. Mas eu estou aqui para que a ambulância do SAMU possa acessar a comunidade, para que o morador possa chegar em casa de Uber, de moto, para que a limpeza urbana possa acessar a sua rua, para que o limite territorial do tráfico deixe de ser estabelecido, porque a barricada hoje é uma sinalização para o morador e para o traficante até onde ele pode cobrar taxa, perfeito? Então a barricada existe até mesmo em favelas onde a polícia não usa blindado, né? Sabe qual é o problema, cara? Vão dizer que quando tiver uma operação dessa, motivada pela barricada, você vai ter. O primeiro problema é que você não consegue autorização para isso, né? Então você precisa ter autorização para que você tenha a operação. Uhum. Você não vai ter. E se você fizer a operação, o tráfico vai usar, né, o trunfo que é civil. Uhum. Como o terceiro comando já fez? Como o terceiro comando já fez, comando vermelho, como já ocorreu em várias situações. É difícil provar. Normalmente a imprensa já coloca na conta da polícia. Não estou aqui desconsiderando o erro da polícia, mas tem casos que fica evidente que foi covardia para acabar com a operação. O que vai acontecer? No dia que acontecer isso, vão dizer: justifica uma barricada vale uma vida, uma operação para tirar uma barricada. Porque se for isso, cara, a eficácia da operação policial, ela serve de várias formas. Se um serviço público não está funcionando e por aquela operação tá ali, passar a funcionar, em tese, já justificaria a ação da polícia. Sim. Pô, uma companhia de energia elétrica que for lá e a polícia fizer uma operação para que aquele serviço público seja alcançado, já é eficaz. Uma carga roubada já é eficaz. Só que a violência é tão grande, e nós, até nós, né? E o carioca faz isso o tempo todo, para salvar a carga do empresário, morreu um preto pobre da favela. Tudo se tira a credibilidade da operação policial. Então, camarada, o que vai justificar uma operação policial? Porque você lembra naquela operação do Jacarezinho, dos 27 mortos, Sim. lá em 2021? Onde morreu o herói da DRE também, né? Lá em 2021, aquela operação era porque tinha menores sendo utilizados pelo tráfico. Não, por 157, para roubo. Para roubo, né? Isso. Ali teve a participação da DRFC, da CORE, DRE. Então, se tráfico utilizando menor de idade não justifica uma operação... Nada mais justifica. Exatamente, cara. Se você tem abusos, né, imposições, extorsão, nada disso justifica a operação? Então, assim, cara, o que vai justificar a operação agora? No G20 você viu o que justificou a operação. Recuperar o carro de uma autoridade. O carro do motorista do Uber, ninguém vai lá recuperar essa... Porque não é ação de excepcionalidade, mas o carro... Cara... O carro do ministro lá da Casa Civil, que eu não sei o nome dele, que foi roubado no G20, né? Secretário executivo. Exatamente. Olha só, tu citou essa operação da Rocinha, né, cara? A polícia foi criticada na operação do Peixão, foi criticada em outras operações, e agora, o fato de ter alcançado e chegado nesse Playboy mostra o tão perto chegou do Johnny Bravo. Sim. Porque o Playboy era o linha de frente ali, era um segurança, né? Um braço direito do cara. Então, ele na posição dele, provavelmente estava sustentando, né? Sim, talvez o Playboy mantendo a posição... tenha dado a vida para sobrepassar. Deu a vida pelo outro. Exato. Então, assim... Ele já tinha feito isso uma vez, inclusive, tá?
E num outro enfrentamento, ele foi partir para cima da polícia para proteger o Johnny Bravo. Então, se ele fez isso, é a segunda vez que ele fez isso, né? Exato. E se a polícia conseguiu chegar nele, é porque Chegou tinha perto do Johnny Bravo. potencial.